Gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a esse terceiro webinar da série de webinars do mês da Geoquímica da WST. O tema de hoje é análise estatística de dados aplicada à hidrogeoquímica de mina. Como o Patrick já me apresentou, sou a Laiane, e eu espero responder as dúvidas que vocês têm ou que venham a ter com esse webinar. Primeiro, eu gostaria de apresentar a nossa empresa, né? A WST, ela é composta por uma equipe técnica especializada em oferecer soluções de serviços de mineração, alimentos e bebidas, indústria, saneamento. Dentro dos nossos serviços, a gente presta serviço de consultoria nas áreas de hidrogeologia, gerenciamento de dados, hidrogeotecnia e geoquímica. Também temos a área de treinamentos com cursos, tanto online quanto presenciais. Muitas vezes, desses cursos são personalizados. A gente também tem os webinars, como hoje, workshops, e fica uma gama de conteúdo disponível no nosso canal do YouTube. A gente também tem a WST Academy, que é uma plataforma que tem alguns cursos que vocês podem estar conferindo depois. Em geoquímica, nossos serviços eles vão desde estudos hidrogeoquímicos e hidrogeológicos, definição de ensaios para caracterização de rejeitos e estéreis, diagnóstico de drenagem ácida, lixiviação de metais, modelagem química, elaboração de planos de monitoramento hidroquímico. E também a WST representa alguns produtos no Brasil, dentre eles os softwares da Waterloo, que tem o Visual Mod Flow, o Aquifer Test, a gente tem o Aquachem, alguns exemplos do webinar de hoje foram construídos com ele, a gente tem o Hydrogel Analytic, HGA, eu também vou falar um pouquinho dele na nossa apresentação de hoje. Tem os produtos também da Bentley, que são softwares para estudos geotécnicos, e as canetas medidoras da Van Nessen, para monitoramento de nível d'água, pressão, temperatura e condutividade elétrica. Bem, então, a gente pergunta, né? A primeira pergunta que a gente faz, por que eu devo tratar esses dados? A gente quer, com a estatística, encontrar padrões, confirmar hipóteses, definir tendências de maneira imparcial, ou seja, é uma visão de fora que a gente tem. Porque ali a gente vai, a priori, não estabelecer nenhum tipo de conhecimento, a gente não vai colocar nos nossos dados nenhum tipo de conhecimento técnico. A gente vai fazer com que o método seja um aprendizado numérico e automático. E por onde eu devo começar? Para eu responder se choveu mais esse ano que o ano passado, para dizer se tem uma contaminação que antes não existia, eu preciso de dados. Eu preciso que esses dados sejam suficientes e de boa qualidade. Sem esses pré-requisitos, eu posso até ter alguma análise, se eu tenho uma quantidade de dados, mas ela não vai ser 100% confiável. E para eu conseguir esses dados, muitas vezes eu preciso de amostragem. Alguns tipos de amostragem são mostradas aqui. Eu tenho amostragem aleatória, que é quando eu coleto na minha área de interesse amostras de forma aleatória, cobrindo toda essa área. Estratificada, que é quando eu divido em classes ou grupos, por exemplo, a margem direita do rio, a margem esquerda do rio, o laguinho, e dentro dessas classes, desses grupos, eu procedo a minha amostragem também de forma aleatória. Eu posso ter um tipo de amostragem sistemática, que é quando eu vou dividir toda a minha área de interesse numa malha e cada amostra vai representar uma célula. Cada tipo de amostragem, ela é ideal para um objetivo diferente. Então, por exemplo, se eu estou fazendo a sistemática, se eu quero usar geoestatística, se eu sei que tem dependência espacial, ela talvez seja mais indicada. Um mapa de fertilidade, por exemplo. Aleatória é quando a minha exploração é inicial, eu ainda não sei o que eu vou encontrar, então eu procedo dessa forma exploratória aqui. A estratificada, quando eu já sei de algumas heterogeneidades e eu quero abordar mais essas heterogeneidades, eu posso usar a estratificada. E geralmente sempre me perguntam qual é o número ideal de amostras. E a resposta é depende. Depende do tipo de investigação que vai ser conduzida, se vai ser uma caracterização, se vai ser um estudo de background, se vai analisar se tem contaminação ou não, qual é a extensão dessa contaminação, se é uma auditoria, vistoria, etc. E as heterogeneidades da área, qual que é o método analítico a ser empregado, por exemplo, se uma análise isotópica, eu preciso de muito mais massa que alguns outros métodos analíticos. Então, eu tenho que considerar se eu vou ter testes, quantos testes, se eu preciso de amostra reserva, e quanto de amostra reserva eu preciso, das amostras de controle de qualidade, que são brancos, replicados, duplicadas.
Enfim, no fim, a sua amostra ela tem que ser representativa para o objetivo do trabalho que você tem. Então, não existe isso de número ideal. Para drenagem de mina, que foi tema dos últimos 2 webinars, a gente tem algumas variáveis, que pode ser a litologia. Então, quanto mais litologias eu tiver na área, mais amostras eu vou precisar. O grau de intemperismo, se eu estou coletando na zona de oxidação, se eu estou coletando na rochação, nessa zona de transição. A distribuição espacial, o volume, massa que eu vou perturbar, ou seja, o volume da pilha de estéreo nos meus rejeitos que eu vou ter. E também vai depender da fase de mina que eu me encontro. Se é um teste de exploração, eu vou ter um tamanho amostral de 3 a 5 amostras de cada um desses materiais-chave para realizar os testes estáticos. Se é uma definição de reservas, por exemplo, a exploração, de 5 a 10 para os ensaios estáticos. Agora, se eu já estou falando de ensaio de pré-viabilidade, eu posso ter várias centenas, eu posso precisar de várias centenas para os ensaios estáticos, e aqueles que apresentarem alguma incerteza vão para os ensaios cinéticos. A gente pode querer também não fazer uma amostragem única, fazer amostragens em sequências, em campanhas, porque talvez, em algum caso, a variável tempo seja importante, tanto dentro do ano ou entre os anos. E aí, então, a gente está falando de monitoramento. Para o monitoramento, vale todas as considerações que foram feitas até agora para uma malha amostral de campanha única. A única diferença é que entre as campanhas do monitoramento, eu tenho que manter essa malha amostral. Então, ou seja, os pontos eles têm que ser amostrados sempre nos mesmos locais, ou com a menor variação possível, porque eu não quero inserir mais uma variável no meu modelo. Uma vez que eu coletei todos esses dados, pode ser um problema para a gente gerenciar isso tudo. Então, a WST, como eu já disse, ela é representante do Hydrogen Analytic, apelidado de HGA entre a gente aqui. E o HGA é um software de gerenciamento de dados que vai lidar com uma grande quantidade de dados de diferentes formatos, múltiplos projetos em constantes mudanças, por exemplo, uma nova unidade ou uma nova análise que não tinha antes. Vai estruturar, organizar e fazer uma pré-análise desses dados e vai disponibilizar essas informações de uma maneira mais visual. Vou mostrar aqui uma tela que mostra alguns tipos de gráfico, ou seja, começar nossa estatística exploratória já ali, na parte de gerenciamento de dados que a gente tem acesso. Então, se você tem uma quantidade de dados e não consegue lidar com eles todos, então talvez o HGA seja uma solução para você. Então, considerando aqui que a gente já coletou todos os nossos dados, que a gente tenha dados suficientes e bons e que eles já estão organizados e estruturados, a gente parte para a estatística exploratória, que a gente vai preparar esses dados, ver as distribuições e quais são as medidas características, análises gráficas em geral, ferramentas estatísticas, quais testes eu posso usar, uma ferramenta como PCA, como clusterização. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho de análise espacial, de análise geoespacial. Mas só uma pinceladinha mesmo. Para análise de dados, a gente tem um guia que foi feito pela Agência de Proteção ao Meio Ambiente americana, né, o EPA. Então, nesse guia, ele já tem várias formas de tratar os dados, essa preparação inicial, como lidar com dados faltantes, etc. Então, eu recomendo bastante esse guia para quem está mexendo com dados, dar uma olhadinha e ter ele como referência. A gente começa a nossa análise de dados com Quality Assurance, Quality Control, né? O que é AQC? Por quê? Eu tenho que garantir a qualidade desses dados. Lembra que eu falei que, a primeiro momento, a gente busca ser imparcial? Se a gente busca ser imparcial, então eu não posso, nesse momento, tecer considerações nos meus dados. Eu tenho que garantir que eles são bons, que eles são de qualidade e representativos. Então, a gente começa com a cadeia de custódia, lá na amostragem, então, anotar tudo o que aconteceu e garantir que o laboratório tem essa cadeia de custódia. A gente garante os nossos brancos, para a gente ter comparação. As duplicatas e as replicatas, aqui a gente tem uma análisezinha de RPD, né, que é o desvio padrão das replicatas. Então, quando eu quero ver os desvios relativos das duplicatas, quando eu quero ver, assim, quanto que 2 amostras coletadas no mesmo lugar, no caso de 2 duplicatas, ou coletadas no mesmo lugar e dividida em 2, no caso das replicatas, quão igual elas são. Que aí dá um indicativo de que se aquela análise que eu fiz, ela tem confiança ou não.
Esse desvio, ele pode ser até 20% para água e até 35% para amostras de solo, por exemplo, e sedimentos. Aí a gente já passa para o laboratório. Esse laboratório ele tem que ser acreditado, certificado, usar padrões analíticos. Os métodos analíticos escolhidos têm que ter limite de quantificação sempre menor do que os limites da legislação que eu vou comparar, sempre menores que os valores máximos padrões que estão lá estabelecidos. E, por fim, a gente ainda consegue garantir que os dados são bons ou não por alguns truquezinhos analíticos. A gente consegue ver se eles fazem sentido fisicamente. Então, o primeiro deles é o balanço iônico. Eu acho que o Rafael que sempre brinca, né? Se você encosta a mão na água e ela não te dá choque, então é porque ela está balançada ionicamente, então porque a carga dela é zero. Então, se você soma seus cátions e seus ânions, eles têm que estar aqui próximo de zero. A turbidez guarda uma relação com os sólidos suspensos, então a gente tem que ter ali uma reta. A condutividade e os sólidos dissolvidos também têm essa relação, assim como a gente pode investigar também um pouquinho de parâmetros totais e parâmetros dissolvidos. Passado que aquecer, a gente pode ter alguns dados de interesse que estão abaixo do limite de quantificação, que é o que a gente chama de dados censurados. Não é uma opção excluir esses dados. Por quê? A gente acaba selecionando aqueles dados que são mais altos. A gente só vai selecionar dados que conseguiram ser quantificados. Então, isso enviesa a minha análise. Então, não é uma opção excluí-los do banco de dados. O que a gente geralmente faz? A gente atribui valores, geralmente do limite de detecção dividido por 2, ou mesmo do próprio limite de detecção, ou até zero, dependendo do meu interesse e qual cenário eu quero construir. Aqui eu vejo, por exemplo, qual que é a relação que tem na carga de cobre para quando eu substituo os valores de concentração de cobre por zero, por metade do limite e pelo limite. Eu vejo que aqui a variação, a amplitude dos dados, ela muda, e principalmente os valores de mediana e de média e mediano. Pode ser que eu não queira substituir nenhum valor, eu não quero usar aqueles dados que estão abaixo do limite de quantificação. Então, o que eu posso fazer é truncar, mas a mesma quantidade, ou seja, se eu trunquei 10% que estava abaixo, ou 15% que estava abaixo do meu limite de quantificação, na outra cauda de valor máximo, eu tenho que truncar 15% também. E isso dá até 50%, porque se você truncar 50, você acaba com seus dados, você não tem mais nada, né? Então, quando os seus limites, quando seus dados censurados ultrapassam 50%, o que a gente pode fazer é usar inferência. E aí trabalhar com percentis. Percentis 60, 70, 95, assim por diante. Outro problema que a gente pode vir a ter são dados faltantes, são dados que não foram analisados por algum motivo. Ou aquela amostra se perdeu, não houve material suficiente, não foi possível proceder com a coleta no dia, estava chovendo, não sei. Vários motivos. Nesse caso, a gente não pode ter zero, porque a gente muda a média, muda a distribuição, muda tudo. Então, esses valores não são zero. O que eu recomendo ou exclui aquela análise do banco de dados, ou coloca um NAzinho lá, ou alguma coisa que não vai ser lido pela plataforma que eu estou analisando esses dados. E aí eu falo para ter um cuidado especial, porque no Excel, por exemplo, uma célula vazia, ele não considera aquela célula vazia para o cálculo de média, mas no gráfico, ele plota aquela célula vazia como zero. E isso pode dar uma impressão errada do que eu estou querendo. Então, aqui eu posso não ver a tendência que eu estava esperando, ou eu posso enxergar de forma errônea aquilo que eu tenho na realidade. E, assim, o objetivo de quase todo mundo, quando pega um monte de dados, é resumir aqueles dados para poder colocar num e-mail, ou para poder colocar num modelo, desculpa, ou para poder fazer as considerações. Então, a gente sempre quer resumir aquele tanto de dados num valor, que geralmente é o valor central, que é aquele valor que vai resumir tudo. A gente tem como medidas de valor central a média, que tenta equalizar todo mundo de forma igual, então ela vai dar o mesmo peso. A média geométrica, que faz isso, mas com os dados logarítmicos, com os pesos atribuídos são logarítmicos. A gente tem a moda, que é o valor de maior probabilidade, é aquele que aparece com maior frequência, e tem a mediana, que, dado uma organização dos meus dados, ele vai dividir em duas metades iguais. Então, aqui a gente tem diversas distribuições, só para mostrar para vocês que esses valores dependem da distribuição. Então, eu vejo que numa distribuição normal, eles todos coincidem.
Mas se eu tenho uma distribuição com uma simetria aqui à direita, esses valores vão ser diferentes, então eu tenho que saber escolher entre eles. Junto com uma medida de valor central, eu preciso de uma medida de dispersão. Eu preciso saber quão dispersos são os meus dados entre si. Eu posso querer uma dispersão total, que aí eu vou querer saber de máximo e mínimo, seja amplitude, o intervalo interquartil, que considera essa metade dos dados, esses 50% dos dados, entre os 75% e o 25%. Eu posso ter uma dispersão que é mais característica. Então, eu vou levar em consideração, no caso do desvio padrão, a minha média, meu desvio da média, e no caso do desvio absoluto da mediana, o meu desvio da mediana. Até agora, eu falei de medidas de dispersão que são absolutas. Então, por exemplo, se eu tenho um dado de concentração, a minha medida de dispersão está em miligramas por litro. Então, vamos supor um desvio padrão de 100 miligramas. Isso é alto? Depende. Vamos supor que é uma concentração de sulfato que está 2.500. Então, 100 miligramas não é nada. Não é uma coisa tão representativa. Mas se essa concentração foi de 500, esse 100 pode significar alguma coisa. Então, a gente tem algumas medidas de dispersão que são relativas, que é o coeficiente de variação, que vai relacionar meu desvio padrão com a minha média, e o meu coeficiente robusto de variação, que vai relacionar a mediana com a média. Às vezes, eu quero ter uma visão mais conservadora ou menos conservadora, eu não quero usar as minhas medidas de valor central. Eu posso usar outras medidas, que são os quartis, que vão dividir em 25%. Então, aqui eu tenho o Q1, que divide em 25% dos dados, o Q2, que é o mesmo que a mediana, eu vou ter esses 25 mais os outros 25, 50%, e o Q3 eu tenho 75% dos meus dados abaixo dele. E eu posso ter os quantis e os percentis, que vai ser uma fração ou de 1 ou de 100%. Então, no caso do meu quantio 0,05, que é o mesmo que percentil 5%, eu tenho 5% dos meus dados abaixo dele. Meu quantio 0,95 ou percentil 95%, 95% dos dados estão abaixo dele e 5% estão acima, né? Ele é o complementar. E aí, então, eu posso disponibilizar todas essas amostras, todos esses valores característicos numa tabela, igual está aqui. Assim, aqui eu coloquei tudo, aqui tem tudo. Mas, geralmente, o que a gente apresenta é o que é mais importante para a gente, para a nossa análise. Então, um mínimo, Q1, Q2, Q3 e máximo já responde muita coisa. Então, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para os valores de mínimos e máximos. Vamos pegar aqui o máximo da prata, por exemplo. Quando eu vejo o quartil 0,95, eu vejo que 95% dos meus dados estão abaixo de 0,144, mas o meu máximo é 0,8. O que me faz ver que esses 5% aí da cauda estão diferentes, estão um pouco diferentes. E a gente pode falar de valor extremo ou outlier, que é aquele valor que destoa do restante. Assim como as medidas de valor central e dispersão, ele também depende da distribuição dos dados. E tem 3 maneiras mais convencionais de analisar o outlier, que pode ser a clássica, que é a média mais ou menos 2 desvios padrão, a robusta, que é a mediana mais ou menos 2 desvios da mediana, e eu tenho o box plot. Box plot é essa caixinha aqui, onde eu tenho a minha mediana representada aqui por essa linha central, o meu Q1 é o final da caixinha, o meu Q3 o outro final, e aqui eu vou ter os intervalos interquartis representados. Esse intervalo interquartil, não sei se vocês lembram, já apareceu aqui, ele se relaciona com essa metade dos dados aqui, entre o quartil Q3 e o Q1. Tudo que ficar acima de 1,5 intervalo interquartil ou abaixo de 1,5 intervalo interquartil, a gente considera como outlier. E eu disse que tudo depende da distribuição. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o que é a distribuição dos dados e como eu posso analisar essa distribuição dos dados. Então, aqui a gente vê um tipo de gráfico de dispersão, onde eu empilhei. Então, o número de dados que caiu no 11 miligramas por quilo, eu empilhei ele aqui. E assim por diante. Eu vejo que aqui, por exemplo, o 13 miligramas por quilo foi o que teve mais dados. E aí eu posso fazer isso também de uma forma contínua, um traço contínuo, que eu chamo de densidade. Ou em intervalos de classe, que é onde eu chamo de histograma, ou seja, de 0 a 5, quantos dados eu tenho? Aí aqui eu apresento a frequência. E também, o que a gente viu antes, o meu box plot, que mostra o meu Q1, Q2, Q3, os meus intervalos e os meus
outliers. O que acontece muitas vezes é que aqui eu tenho uma grande frequência em dados abaixo de 250. Eu tenho um tanto de dados aqui variados, mas uma frequência bem menor acima desse valor. Primeiro, para eu não ser influenciada por essa cauda aqui, eu vou truncar e tentar observar esses dados aqui até 250, que é o que eu fiz aqui. Aqui eu já consigo ver uma distribuição, eu já consigo ter uma ideia de onde está a minha moda, eu já vejo que ainda tem uma cauda. Eu posso dividir esses intervalos em intervalos menores. Aqui eu vejo exatamente onde está o meu intervalo modal, né, por exemplo, e essa cauda persiste. O que acontece? Eu vejo que esses dados que têm maior valor, eles têm menor peso na minha frequência. E uma transformação que eu posso fazer é a transformação logarítmica. Porque quando eu tenho um dado e eu pego o logaritmo dele, então, por exemplo, o logaritmo de 1.000 é 3, o logaritmo de 100 é 2. Então, quando eu pego o logaritmo dele, esses dados que são muito altos, eles acabam ganhando um peso menor do que os dados que são baixos. Então, eu consigo corrigir essa minha cauda. E eu passo a ter uma distribuição que é aquela mais próxima do que a gente chama de normal, que é aquela que tem as caudas mais parecidas. E o que acontece? A grande maioria dos dados ambientais, eles fogem da normalidade. Isso porque a gente tem um zero como limite. Então, de um lado eu tenho um zero, de outro lado eu tenho infinitas possibilidades. Então, é normal que esses dados eles se concentrem nesses valores mais baixos e que alguns valores mais altos procedam. Para eu não ser influenciada por esses valores mais altos, eu posso proceder com essa transformação logarítmica, que ela é indicada para a maior parte dos nossos dados ambientais. Então, quando você tiver uma distribuição, tenta aplicar o log daqueles valores e ver como que fica essa distribuição, para ver se você tem uma distribuição mais próxima do normal. E como eu disse, por exemplo, meu valor de medida central, aqui eu tinha uma média de 60, eu passo a ter uma média de 44, mais ou menos, que aqui ela está sendo mais influenciada pelos valores mais altos, pelos valores extremos. Nesse caso, a minha média coincide com a média geométrica. E é por isso que muitas vezes a gente fala assim, é dado ambiental, usa mediana, porque a mediana não é tão influenciada pelos valores extremos. Além do valor de medida central, os valores outliers também são influenciados. Aqui, nesse círculo azul, eu tenho um tanto de dado que era considerado outlier e que, quando eu aplico a transformação logaritmo dos dados, ele é incluído nessa dispersão. Ou seja, essa cauda aqui de cima, ela acaba admitindo uma dispersão maior, porque é natural que eu tenha dados mais altos em uma menor frequência. E eu vejo aqui na tabelinha que, quando eu uso a transformação logarítmica, eu mudo muito os meus limites, tanto o inferior quanto o superior. Algumas vezes a transformação logarítmica ela não vai me dar o resultado que eu mais quero. Por exemplo, aqui para o ferro, eu vejo a transformada logarítmica, ela deixou esse dado um pouco mais próximo de uma distribuição normal, mas ainda deslocado. Então, às vezes, eu posso estar procurando uma outra potência para elevar os meus dados, que é o que a gente chama de transformação box-cox. Aí, nesse caso, eu vou procurar qual que é a melhor potência que eu posso elevar os meus dados. Então, aquele dado que eu tenho elevado a um valor lambda, qual que é o melhor valor que eu posso ter para chegar próximo da normalidade. Nesse caso aqui, eu achei o valor 0,31. Só que o que eu sempre falo, a gente tem que dar um significado físico, um significado químico para o que a gente está fazendo com os dados. Então, muitas vezes, esse valor de 0,31 não tem significado algum para mim, eu estou só fazendo uma matimaqueza aqui, uma coisa que não faz sentido. Então, eu recomendo quase sempre usar a transformada logarítmica. Se ela não for suficiente, guarda as ressalvas que pode para os dados ambientais. Mas aí, por exemplo, tem alguns casos que é contagem de bactérias, que aí é um número muito grande, aí eu posso usar a potência meio, que é raiz quadrada. Tem algumas exceçõezinhas, mas de forma geral, a transformada logarítmica resolve a maior parte dos nossos problemas.
Entendida essa parte de distribuição, essa parte de valores característicos, a gente pode falar um pouquinho de análise gráfica. O primeiro gráfico que eu vou apresentar aqui é o box plot, né? Não pode faltar. Ele é um gráfico muito querido porque ele, de uma vez, ele te traz o valor da distribuição, ele te traz uma ideia, né, da distribuição, da medida de valor central, que é a mediana, de máximo, de mínimo, de dado outlier. E quando colocado lado a lado, ele é ótimo para comparar. Então, aqui, por exemplo, no caso desses dados de bário, em diferentes camadas do solo, a gente vê que o horizonte C é aquele que tem uma gama maior de variação, enquanto no horizonte O ele é o que apresenta maior mediana. Então, é o que tem os valores medianos, provavelmente os valores médios mais altos. E aí, aqui, por exemplo, no estudo de background, eu consigo ver de forma muito rápida que em alguns pontos de background lá, o ferro dissolvido, ele apresentou concentrações mais altas que o meu limite, e o manganês, ele apresentava essas concentrações mais altas em quase todos os pontos, indicando que eu tenho ferro e manganês em altas concentrações nesses locais, originalmente, naturalmente, né? Um outro gráfico que a gente usa muito é o gráfico de dispersão XY. Então, que eu quero comparar duas variáveis, uma no eixo X e uma no eixo Y. Ele pode ser usado de maneiras distintas. Eu posso estar procurando alguma informação, procurando alguma relação entre esses meus dados, ou até de uma maneira mais científica, que é quando eu já tenho uma hipótese e eu quero provar essa hipótese. Aqui, por exemplo, eu estou comparando o lantânio medido através da técnica de água régia ou por nêutrons induzidos. E aí eu vejo que a técnica de nêutrons induzidos, ela está acima dessa linha 1,1, ela acaba extraindo mais lantânio do que água régia. Se é melhor ou pior, aí depende do nosso objetivo. Aqui, por exemplo, eu estava numa situação era um deserto, né, e tinha bastante halita no local, e então a gente vai ver as nossas concentrações de sódio e de cloreto, elas tinham que estar numa linha 1:1. Aí, detalhe para a unidade, né? 1:1 considerando milimol por litro. Eu posso usar miligrama por litro, mas essa relação deixa de ser 1:1, é a relação das massas. Mas eu vejo aqui, ó, que quando eu tenho concentrações mais altas de cloreto, eu saio dessa linha de 1:1, indicando que então eu tenho outras fontes de cloreto. Dentro dessa análise gráfica, eu posso dividir em conjuntos. Aqui eu tenho um conjunto verde clarinho, não sei se está dando para ver, e um conjunto azul, que é a setinha para baixo está azul, setinha para cima está verde clarinho. E aí aqui eu vejo diferenças, por exemplo, os azuizinhos, eu tenho uns pontos que são mais ricos em sulfato, enquanto os verdinhos eu tenho uns pontos que são mais ricos em cálcio. De forma mais científica, né, eu posso usar razões. Se eu já sei como esses gráficos se comportam, como esses dados se comportam, eu tenho alguma ideia de diferença entre grupos, eu posso usar algumas razões que sejam favoráveis. Aqui eu tenho um aquífero raso, um aquífero profundo, e aí eu vou vendo mais ou menos aqui, seria basicamente essas retas para me ajudar na concentração de cloreto. Então, subir na concentração de cloreto. E aqui outra forma científica eu transformo meus dados e eu sei qual que é a minha linha de equilíbrio desses dados, né, que é essa linha aqui, para aquela temperatura, e eu vejo que a maior parte dos meus dados, elas caem acima dessa linha, ou seja, eles são supersaturados. Então, esses dados aqui, provavelmente estão a ponto de precipitar. No caso, precipitar cloreto de sódio. É uma região de deserto, como eu já tinha dito. Essas dispersões, elas também podem ser usadas com o eixo X sendo o tempo. Então, eu passo a ter uma série temporal. Alguns cuidados. Eu já falei isso aqui antes. Então, dados faltantes. Tentar eliminar de alguma forma para que eu não perca a visão do que eu quero de fato analisar, que seria esses dados aqui. Outros cuidados. A variável X continua sendo uma variável quantitativa. Ela não deve ser tratada de maneira qualitativa. Por exemplo, aqui eu tenho diferença de mês a mês. Aqui já passa a ser uma diferença de 2 meses. E então, esses dados, eles não estão representados de forma correta.
Aqui, por exemplo, eu tenho um grande lacuna de dados de fevereiro a junho. Então, por exemplo, esse dado, eu não sei se ele é um dado que é outlier ou se ele veio caindo durante esses outros meses, e eu perco um pouco essa noção. Eu perco a facilidade de reconhecer padrões sazonais, entre outras atributos visuais que ficam prejudicados quando eu uso a minha variável tempo como um string, como uma categoria. Agora, os bons usos. Eu aqui, repara que a nossa variável, ela está usada de forma correta, ela é uma variável quantitativa, os dados estão plotados e eu posso usar algumas retas, algumas regressões lineares para me ajudar a identificar tendências. Então, tipo, uma tendência de queda, por exemplo, na quantidade de ferro e de sulfato, um aumento de pH, uma estabilidade do manganês. Um outro uso, foi até uma pergunta do webinar passado, que a gente estava falando de drenagem ácida e ensaio cinético. Quando parar o ensaio cinético, né? Não tem bem um tempo ideal, mas o MEND recomenda que quando eu tenho as últimas 5 semanas, eu já tenho estável a minha quantidade de sulfato e de metal no lixiviado, então eu posso parar. Então, é um indicativo que eu posso parar. Então, aqui a gente tem essas respostas do ensaio cinético. Eu vejo que a minha amostra 5 já está bem aqui, quase no zero. A minha amostra 1, ela já nem está aparecendo mais, ela também está aqui no zero. Então, já era esperado que eu pudesse parar com essas duas. Mas vamos olhar principalmente a 4 e a 3, que é as que eu mais vejo aqui. Então, eu vejo que essa 4, quando eu vejo o coeficiente de variação dela, o desvio padrão e a média, eles estão iguais praticamente, ou seja, ela está variando 100%. Então, é um indicativo que eu ainda não devo parar. A amostra 3, a variação dela foi de 37%. Depende do seu critério. Tem gente que com 50% já considera estável, mas eu diria assim, tenta conseguir uns 20%, e aí você garante mesmo que ficou estável. Outra coisa aqui é que eu usei 10 semanas ao invés de 5, porque eu não tinha dado suficiente para 5. Então, pode ser que eu esteja sendo um pouco conservadora, né? Já que eu estou incluindo amostras de 10 semanas atrás. Um outro tipo de gráfico que a gente tem são os ternários. Até agora, a gente estava comparando uma variável com outra, então sempre 2 a 2. Os ternários, ele é uma forma de a gente comparar 3 variáveis. Mas como eu estou falando de 3 variáveis, essas 3 variáveis, elas vão estar amarradas. Então, eu vou estar falando de proporção. E para que ele seja informativo, então, elas têm que estar na mesma ordem de magnitude. Do contrário, elas vão parar todas no maquininha. Todas elas vão estar concentradas no valor que tiver em mais alta proporção. Mas o que a gente pode usar é algumas técnicas de transformação para que elas fiquem mais ou menos na mesma ordem de magnitude e eu possa reconhecer esses padrões. Esse exemplo que eu tenho aqui é de um caso de inserção de rejeito no rio, e aí então eu peguei e coletei amostras de sedimento e separei aquelas que tinham densidade mais alta daquelas que tinham densidade mais baixa. E comparando as quantidades desses minerais, eu vejo que aquelas que tinham densidade mais alta, elas eram ricas em óxido de ferro, provavelmente pertenciam ao meu rejeito. E aquelas de densidade mais baixa, elas eram ricas em quartzo e em um certo grau de caulinita. Se eu não tenho dados de mineralogia, lembra que a química reflete a mineralogia. Então, eu posso comparar aqui o ferro, presente nos óxidos de ferro, o alumínio da caulinita e o silício da caulinita e do quartzo. Aqui era uma 3050B, então o silício ele vai estar em menor proporção. Então, aqui garante a ordem de magnitude para que eu não tenha esses dados todos colados aqui nesses outros dois. E aí, quando eu faço isso, eu consigo ver que o que foi classificado como rejeito está mais rico em ferro e aquilo que foi classificado como sedimento natural, mais rico em silício. E aqui, quando eu vou olhar a classificação mineralógica de cada um deles, eu vejo que esses ricos em ferro realmente pertencem às hematitas ou hematitas maior, ou uma mistura de caulinita e hematita. Um outro tipo de diagrama que a gente tem, que usa de ternários, mas de uma forma mais específica, são os diagramas de Pipe. Ele tem 2 ternários, um ternário para os cátions majoritários e um ternário para os ânions majoritários. E um diamante, que a gente vai fazer a soma dos cátions e ânions.
ele é específico da hidrogeoquímica, a gente usa bastante ele, e eu quero, com esse gráfico, representar a minha solução, os meus principais íons e cátions. Então, eu quero o balanço iônico da minha solução. Então, por isso aqui, eu tenho que usar, eu tenho que garantir que os meus dados estão em milha equivalente litro, para buscar esse balanço iônico. De forma semelhante com o ternário, está tudo amarrado. Então, eu estou representando proporção. Então, não necessariamente essas duas amostras aqui, que estão em um ponto muito parecido do gráfico, elas são mais ricas em sódio, não, essas amostras aqui, não necessariamente elas têm a mesma concentração de sódio, elas têm a mesma proporção de sódio. E é isso que a gente tem que guardar. Então, por exemplo, numa mina, a água superficial e a água subterrânea, eles estão com uma distribuição, uma proporção parecida. São águas que são mais ricas em sódio, cálcio, e aqui é que eu gostaria de atentar, é que esses dados aqui nessas quinas, eles podem muitas vezes indicar algum erro, porque isso aqui quer dizer que a minha amostra de bicarbonato, ela tem quase zero de bicarbonato aqui, nessas quininhas. E isso pode ser que não foi analisado, isso pode ser que está numa unidade diferente, ou, se for de fato verdade, não custa a pena, não custa nada dar uma conferida para ver se isso é isso de verdade. Um outro exemplo, voltando para aquele caso do deserto que a gente tem, é que quando eu comparo as águas superficiais com as águas profundas, eu vejo que eles têm uma distribuição muito próxima, são águas ricas em sódio e em cloreto. E só que quando eu vou ver, e a gente vai ver isso mais para frente também em outros gráficos, eu tenho que os meus dados dos aquíferos rasos estão em maior quantidade, em maior concentração do que os meus do aquífero profundo. Então, indicando que pode estar havendo uma precipitação aí de algum cloreto, de algo da halita, por exemplo. Um último diagrama aqui para a gente analisar é o diagrama de Stiff. Ele também é um diagrama hidrogeoquímico, que essas quininhas vão representar os cátions majoritários e os ânions majoritários. Então, por exemplo, nesse diagrama eu vejo que eu tenho uma água carbonatada com mais cálcio. Só que assim, dessa forma, ele tem pouca informação. Ele passa a ser mais útil, quando eu vou analisar ele em conjunto, num gráfico, por exemplo. Aqui eu vejo que nessa região do laguinho, à medida que eu vou ter drenância e infiltração, essa quantidade de carbonato de cálcio ela vai aumentando. Então, aqui, quando eu chego no metacalcário, eu já tenho uma concentração bem mais alta desses íons. Vamos falar agora um pouquinho de ferramentas estatísticas, né? O principal delas, assim, que a gente sempre usa são testes. Eu já vi muita gente falando dos testes estatísticos e muitas vezes só chega o resultado e não sabe muito bem o que é. Um teste estatístico, ele tem sempre a mesma base. Eu vou ter a formulação da minha hipótese, que ocorre com a minha hipótese nula, que geralmente é a que eu quero provar se é verdadeira, e a minha hipótese alternativa, que é contrária àquela minha hipótese nula. Eu escolho o nível de significância para o teste. Geralmente, eu escolho 5%. Esse nível de significância indica a probabilidade dessa hipótese nula ser rejeitada erroneamente. E aí, depois eu escolho o teste estatístico apropriado, ou seja, se eu quero conferir a distribuição, se eu quero fazer uma comparação, se eu for fazer uma comparação, se os dados estão certinhos, se os dados são normais, qual que eu vou usar, se os dados não são normais, quais que eu vou usar, e assim por diante. Então, eu tenho também que saber quais são as premissas desses testes que eu vou usar. E aí, cada teste vai me dar o resultado de p-valor, que é a estatística do teste. Esse p-valor vai ser a probabilidade, caso ele seja menor que o nível de significância da hipótese nula ser rejeitada. Então, ou seja, se eu tenho um valor menor que 5, eu vou rejeitar a minha hipótese nula e ficar com a minha hipótese alternativa. Então, começando com um teste de distribuição. Muitas vezes, esse critério de ter a normalidade, ele tem que ser cumprido para eu poder aplicar outros testes ou para eu fazer algum tipo de análise. O teste que a gente mais usa para isso é o Shapiro-Wilk, que a hipótese nula é que os dados são normais, a hipótese alternativa é que os meus dados não são normais. Aí, nesse caso aqui, eu peguei os dados originais de cobalto. Quando eu aplico o Shapiro-Wilk, eu tenho um p-valor muito, muito pequenininho, então menor que 5%, rejeito e digo que eles não são normais. Apliquei a transformação logarítmica. Eu tenho que esses dados passam a ser normais, porque a minha estatística do teste
deu 0,84, que é bem maior do que 5%. A gente pode ter também teste de comparação. Isso é muito útil, por exemplo, quando eu quero saber se instalou uma indústria nova ali. E aí, está contaminado? Teve alteração ou não teve alteração? Então, eu quero comparar o antes e o depois, ou uma região A com uma região B. Eu quero saber se elas são diferentes, se elas são iguais. Então, geralmente, a gente usa os testes de comparação. Em todos os testes de comparação, a minha hipótese, os que eu conheço, pelo menos, a minha hipótese nula, ele é se tem diferença entre as médias ou outro valor de tendência central, tá? Pode ser mediano também. E no caso da hipótese alternativa, é que não tem diferença entre as médias, medianas, etc. Os mais conhecidos dos testes de comparação é o teste Student e ANOVA. Eles pedem que a distribuição dos dados sejam normais. Como eu já disse, muitas vezes os dados ambientais não seguem. Então, a gente acaba usando os testes não paramétricos, que é o Kruskal-Wallis e o Mann-Whitney. Aí, aqui, o teste de Mann-Whitney, eu vou comparar entre duas amostras independentes, aí tem o critério de serem independentes, se elas são diferentes entre si. Aqui eu não preciso da minha consideração de normalidade dos dados, porque os dados são ordenados e convertidos em postos. Então, isso garante uma generalização maior e garante que eu possa comparar dados não normais, que aí eu vou comparando posto com posto, e não os valores. E aí eu vou avaliar o grau de entrelaçamento. Quanto menos entrelaçado, mais diferentes esses dados forem, então maior é esse valor que ele calcula e menor é o p-valor que ele me dá. Então, por exemplo, o sulfato no aquífero raso e no aquífero profundo. Quando eu faço o teste, quando eu aplico o teste, ele tem um teste que me dá um valor que é menor que 5%. Então, aqui eu rejeito a minha hipótese nula de que eles são iguais e eu passo a tratar esses dados como dados diferentes. Então, a qualidade dessas águas são diferentes. Muitas vezes eu quero comparar mais de dois. Então, eu quero comparar 4 lugares diferentes, eu quero comparar várias coisas. Então, eu posso usar o teste de Kruskal-Wallis. Só que aqui, eu sei que a minha hipótese alternativa é que pelo menos um dos dois conjuntos analisados vão ser diferentes entre si. Mas eu não indico qual que é. Então, por exemplo, se eu for comparar o mesmo aquífero raso com o aquífero profundo, com algumas águas coletadas de forma misturada e com um lago que tem na região, com uma barragem, se eu fosse comparar isso, eu já saberia que o meu Kruskal-Wallis ia dar menor que 5%, porque eu já sei que esses dois são diferentes. Mas eu quero saber, entre os outros, como é que eu posso descobrir quem que é diferente de quem? Então, eu posso usar um outro teste, que é o teste que a gente chama de pós-hoc. Então, uma vez que o teste de Kruskal-Wallis indica que tem diferença entre grupos, eu uso o teste de Nemenyi para poder dizer quais grupos são diferentes entre si. E aí, ele me dá assim, a comparação do 1 com o 2. O 1 com o 2, ele deu maior que 5%, repare. Então, ele considera que esse lago é igual a esse. Visualmente, eu poderia considerar que não, né? Já que a mediana desse aqui está bastante elevada em relação a essa. Mas se eu for considerar, toda essa distribuição cabe aqui dentro. Então, é sempre bom aplicar alguns testes, porque visualmente a gente pode se enganar. Se eu comparar 1 com 3, ele dá diferente, 1 com 4, ele dá diferente. O 2 com 3, ele dá diferente, 2 com 4, a gente já viu também que dá diferente. E o 3 com 4 deu praticamente igual. Então, aqui a gente tem os dois conjuntos que são iguais, que podem ser considerados estatisticamente iguais. Então, eu posso dizer que essas águas misturadas, elas estão influenciadas pela água dos aquíferos profundos, enquanto essa barragem aqui, ela guarda uma certa semelhança com a água dos aquíferos rasos. Agora, um outro tipo de teste que a gente tem é para analisar a análise de tendência temporal. Às vezes eu quero descobrir se algo está crescendo, se algo está decrescendo, se existe uma tendência de estabilidade, se não. E aí, então, a gente tem um teste que chama Mann-Kendall, que aí ele vai calcular esse score, que é o valor S, que é dado pelo somatório dos sinais. Como assim? Eu comparo sempre 2 a 2 todos os dados que eu tenho. Aquele que está mais adiantado no tempo com aquele que está mais atrasado no tempo. Se o mais adiantado for maior do que o mais atrasado, então eu tenho mais um. Se ele for menor, eu tenho menos um. E se eles forem iguais, zero. No final, eu somo todos esses valores, de todas as comparações. E aí eu vou dividir meu teste em dois. Se esse meu score for positivo,
A minha hipótese nula vai ser que não tem tendência. Repara que aqui geralmente é o contrário do que a gente testa. E a minha hipótese alternativa vai ser que a tendência é crescente. No caso do meu score ser negativo, a hipótese nula continua sendo de não há tendência e a alternativa é de tendência decrescente. Então, aqui eu vejo que o score para o pH deu positivo, o valor pequenininho, então rejeito minha hipótese nula, fico com a minha alternativa de que tem uma tendência crescente dos dados de pH. Aqui a mesma coisa para o sulfato, o score foi negativo, valor pequenininho, rejeito a minha hipótese nula, fico com a minha hipótese alternativa de que tem uma tendência decrescente. Isso aqui é um caso de uma mina paralisada. Então, a gente vê que à medida que a água vai recuperando o nível, a gente vai diminuindo a drenagem ácida que a gente tem no local. Então, a gente vai diminuindo a quantidade de sulfato liberado, ao mesmo tempo que o pH vai retornando para valores um pouco mais alcalinos. Um outro, aqui já não é mais teste, mas é uma outra ferramenta que a gente tem, a clusterização, ou análise de agrupamento, que é uma técnica de mineração de dados para agrupar dados que tenham bastante similaridade. Aqui, muitas vezes a gente faz isso classificando. Então, assim, é a gente classificando os dados. Então, ou seja, é uma medida que depende da pessoa. No caso da clusterização, ele é um método que faz isso de forma numérica e automática. Então, é um aprendizado. Então, ele vai comparando os valores. Para que ele possa fazer isso, então, eu tenho que garantir que os meus dados eles estão no melhor formato possível. Ou seja, que eles estão transformados para um valor que seja, para uma distribuição que seja mais próxima da normalidade. E aí, aqui, eu vejo para o ferro aqui, eu já tenho um indicativo, ó, já que é multimodal, eu tenho um indicativo de que eu tenho grupos. Isso é bom para a gente já ver que a análise de cluster ela é indicada nesse caso. E não só transformar do logaritmo, eu tenho que centralizar esses dados e escalonar, porque eu não quero que um dado seja mais importante que outro. Eu quero que todos eles tenham o mesmo peso. Então, por exemplo, usar arsênio. Geralmente, as medidas de arsênio são baixas comparadas com as de ferro. Para que eles tenham o mesmo peso, então eu tenho que transformar esses dados, centralizar e escalonar. O próximo passo é achar o número ideal de cluster. Como que eu faço isso? Através da minimização da soma dos quadrados. Então, se eu tiver um cluster, eu vou ter uma soma de próximo de 1.000. Aí eu já coloco 2 clusters, eu já diminuo. 3, diminuo um pouquinho. 4, diminuo. Do 4 para o 5, o meu ganho é muito pequeno. E fora isso, eu já tenho uma indicação de que eu tenho 4 valores modais. Então, às vezes, eu paro aqui para não incluir mais um grupo, mais variabilidade que eu não vou saber explicar. E aí, uma vez que eu parei no meu número ótimo de 4 clusters, eu dividi os meus clusters e classifiquei esses clusters de acordo com a matriz que mais aparecia. Então, o cluster 1, por exemplo, ele era mais de lago. O cluster 2, mais de água subterrânea, superficial, perdão. O 3 de efluente e o 4 de água subterrânea. E aí, quando eu olho os meus pontos de amostragem e a percentagem de amostras que caíram em cada cluster, eu vejo que os efluentes têm característica de efluente. O meu lago, hora de efluente, hora de lago. Então, o que faz sentido que ele é influenciado pelo efluente. E aqui eu chamo atenção, por exemplo, para essa amostra que tem característica de efluente. É uma água subterrânea que, em alguma das vezes, aqui ó, a gente vê, ela guarda uma interfacezinha com essa água de efluente, indicando que pode ter uma interferência ali. Outro tipo de análise que a gente usa, outra ferramenta que a gente tem na estatística é a APCA, que é a análise de componente principal, que também é uma técnica de análise multivariada, onde eu busco sintetizar as minhas informações. Inicialmente tem muito dado, muito variável, muito parâmetro, e eu não sei como agrupá-los. Então, o PCA me ajuda condensando essa informação em componentes. Então, aqui, imagine vocês, assim, para ficar mais fácil, que a gente tem duas variáveis. E eu vou achar uma componente para resumir essas variáveis. Então, essa primeira componente, ela busca a direção onde ela tem maior variabilidade. Isso porque a técnica do PCA, ela é baseada na variabilidade dos dados. Então, ela vai explicar a variabilidade desses dados. Então, aqui eu tenho a minha direção que eu quero, então, e a minha variabilidade. Dado uma vez que eu encontrei essa direção de maior variabilidade
para a minha componente 1, a minha componente 2 ela vai ser ortogonal a essa componente 1, também buscando a maior variabilidade. Então, aqui eu encontrei a minha componente 2. Então, imagina vocês que eu tenho não só sódio e manganês, mas vários fatores. E aí, nesses vários fatores que eu tenho, eu posso encontrar o número de componentes que é o que mais explica. Então, aqui, se a minha componente 1 explica 40%, a minha 2, 30%, eu tenho uma explicação de 70% da minha variabilidade. Mas, às vezes, não foi suficiente, eu quero inserir mais um. E assim vai. Então, você pode calcular mais componentes. A gente usa essas componentes para explicar a variabilidade e para poder encontrar, então, padrões. Então, esse é o biplot, onde eu ploto uma componente e outra. E aí, aqui, eu vejo os agrupamentos identificados. Nesse aqui, esse agrupamento, ele interfere negativamente na minha PC2, e aí, aqui, segundo o autor, esses elementos, eles estão relacionados à poeira terrígena. Enquanto esses aqui, que eu tenho que eu influencio negativamente a minha PC1, eles estão relacionados a processos bióticos no solo. E esses aqui, que influenciam positivamente a minha PC1, eles estão relacionados a aspectos mais antrópicos, de fundição. No caso, o autor ainda tinha mais variabilidade que ele queria explicar, então ele calculou ainda a PC3 e ainda achou esse agrupamento aqui, que ele relacionou com a brisa marítima. Bem, falando agora um pouquinho de análise espacial, como eu disse, vai ser só uma pinceladinha. A gente começa aqui falando de simbologia, que é uma forma de representar graficamente a minha variação no espaço. Então, aqui, essa simbologia, ela é uma metodologia internacional, eu esqueci o nome, mas as cruzinhas representam os dados mais altos, enquanto as bolinhas representam os dados mais baixos. Então, eu vejo aqui um cinturão de arsênio, mais concentrado em arsênio, próximo ao litoral, enquanto eu tenho aqui esse outro cinturão aqui com arsênio em uma concentração mais baixa. E eu volto a ter uma concentração mais alta aqui nesse meiozinho. Ao invés de símbolos diferentes, eu posso usar símbolos graduados. Então, aqui a graduação é em termos de tamanho, quanto maior a bolinha, mais arsênio eu tenho. E a escala escolhida foi exponencial. Então, eu vejo aqui a mesma informação que eu tenho de cá, só que agora com um símbolo graduado, que eu tenho mais arsênio nessa parte costeira e nessa região aqui. Hoje, as nossas ferramentas de georreferenciamento fazem isso. Então, você tem o QGIS, o ArcGIS, eles já fazem isso. Para a gente, eles já tem uma gama de tipos de símbolos que você pode usar, símbolos graduados por cor, por tamanho. Aqui a gente vê o aquífero profundo, ele está representado com triângulo, enquanto o aquífero raso com bolinha, e a gente vê aqui que a graduação é por cor. Então, eu vejo que as bolinhas, elas estão com uma coloração mais forte que os triangulinhos, indicando mais uma vez que as águas rasas, elas têm umas concentrações mais altas de sulfato que as águas profundas. Uma outra técnica que a gente tem é a suavização, que eu pego essa classe de símbolo e transformo ela em cor. Aqui eu ainda não estou falando de geoestatística, porque eu estou falando de uma técnica que ela é mais representativa. Então, aqui eu ainda falo de forma qualitativa. Bem, falando um pouquinho de geoestatística, a ideia por trás da análise espacial, ela diz que as amostras que são vizinhas, elas guardam relações. E quanto mais próximas, mais relacionadas elas estão entre si. Aqui eu vejo a mesma distribuição, uma medida de mediana igual, com média igual, dispersão igual, mas aqui não tem dependência espacial, e aqui tem. Eu vejo que as amostras mais altas e mais baixas, elas são distribuídas de forma aleatória, enquanto aqui ela guarda um padrão espacial. A base da geoestatística é o semivariograma, então esse semivariograma tem que estar construído de forma muito perfeita para a sua análise ser uma análise boa. E como que eu construo esse variograma? Eu vou pegando amostras de distâncias iguais e vou calculando a variação entre elas. E aí eu vou plotando aqui. Então, a 0 km de distância, a x quilômetros, x mais 1, etc. Vou plotando. Esses pontos, eles são o meu semivariograma.
eu vou ter sempre uma variação que eu não consigo explicar, que é chamada de nugget ou variação pepita, uma variação que eu consigo explicar com a minha localização, com os meus dados espaciais, então uma variação explicada pela distância, que é o meu CIL, as duas somadas é a minha variação total, e eu tenho aqui o range ou amplitude, que é até quantos quilômetros, que é o máximo de distância que eu tenho relação entre elas. Aí a técnica da krigagem, ela busca, principalmente a ideia dela, é qual que é a ponderação que eu vou ter, quais são os pesos que eu vou atribuir para essas distâncias. Então, ela busca fazer esse ajuste do gráfico. E eu tenho vários tipos de krigagem diferentes. Eu tenho alguns aqui representados esférico, exponencial e gaussiano. Você vai sempre escolher aquele que faz mais sentido para sua amostra e aquele que tem um melhor ajuste para os seus dados. Escolheu ele e você vai ter a sua relação espacial. Aqui eu posso mostrar uma diferença, por exemplo, da suavização com a krigagem. Eu vejo que, qualitativamente, a suavização ela responde muito bem às áreas que tem pouco e às áreas que tem muito. Mas a krigagem, ela é mais específica em me dizer as faixas de variação que eu tenho. Então, quando eu estou procurando ser mais específica, quando que isso pode acontecer? Tipo, no mapa de fertilidade ou prospecção de algum mineral. Então, acaba que a krigagem ela é mais indicada.